Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. É que com a participação de vocês, meus queridos cosmonautas desta intrépida nave, o canal está crescendo e novos tripulantes estão chegando para entrar nesta nossa conversa. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever, porque são assuntos interessantes e atemporais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Vai começar o Oscar, a maior celebração do cinema internacional. Bom, pelo menos a mais antiga, tradicional e famosa, né? E uma coisa é certa, é uma premiação tão icônica que já virou sinônimo de excelência, de melhor performance para qualquer coisa na vida. Para quem não é do ramo, entender o tamanho que isso tudo pode ter, né? O Academy Award será realizado em Los Angeles e se você não o conhece, pode chamar de Oscar, a mais tradicional premiação do cinema internacional que ele também atende. Estou à disposição. Apesar do glamour e da influência, talvez o Oscar já não seja mais o mesmo. Até porque não alcança mais os mesmos níveis de audiência e vem sendo muito criticado pela falta de diversidade e até de coerência. Não, eu não tô bem, eu tô putaço, sacou? Talvez até porque o mundo também já não tá mais acostumado com esse glamour, com essa ostentação, né? Vai saber, os tempos mudam. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Até porque não alcança mais os mesmos níveis de audiência e vem sendo muito criticado pela falta de diversidade e até de coerência nos resultados apresentados. O que está acontecendo? Mas a verdade é que ele ainda é uma referência importante sim para a sétima arte. Um selo de prestígio, sem dúvida, para os seus vencedores. Eu sou o rei do mundo! E mesmo que muitas pessoas hoje considerem a pomposa cerimônia de entrega do Oscar uma grande cafonice, Já vimos pior. ela ainda repercute e gera engajamento no mundo do entretenimento em geral. Você precisa de mim! Eu adoro, não vou negar, tô nem aí. Eu sabia. Além disso, são 95 anos de história, com passagens emocionantes, surpreendentes, revoltantes e polêmicas. Muita polêmica, claro, porque é disso que o povo gosta, né? Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Então acho que vale a pena sim relembrar algumas delas. E eu vou contar tudo aqui, mas antes já deixa aquele seu like campeão de bilheteria, compartilha este vídeo com aquele seu amigo que não perde um lançamento nas telonas, mesmo que seja para falar mal, e se inscreve no canal para que ele possa crescer e brilhar. Agora vai com tudo! No início do século XX, o cinema ainda era uma forma de arte muito nova, que ainda dava os seus primeiros passos, porque a tecnologia ainda era muito precária naquela época. Então, um grupo de profissionais da área uniu forças com o objetivo de trabalhar pelo desenvolvimento artístico, financeiro e científico deste mercado. E destaco aqui o científico porque o cinema depende totalmente do desenvolvimento de técnicas e equipamento de audiovisual. E, no entanto, a gente tem a tendência de não lembrar muito disto, focando muito mais no lado artístico. Mas sim, cinema é ciência também. Eu mandei para o futuro! Em 11 de maio de 1927, este grupo de profissionais oficializou esta parceria, fundando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mais conhecida apenas como a Academia. Com sede em Los Angeles, na Califórnia, ela conta hoje com nada menos do que 8.000 membros de 36 países. Eu tenho que admitir, é incrível. A maioria é composta por profissionais estadunidenses, mas a filiação é aberta para cineastas qualificados de todo o mundo.
A gente sabe que sempre tem alguma politicagem aí nesse tipo de coisa, mas pelo menos hoje abrange países de várias culturas. Pensa que eu sou idiota? Pensa assim. E como valorizar profissionais tão incríveis se não promovendo uma grande premiação anual, incentivando uma saudável concorrência e dando visibilidade internacional aos que mais se destacassem? É isso aí. O objetivo do jogo. Quer dizer, saudável posso até ter exagerado, mas pelo menos uma disputa interessante. Cara, eu venci, mas não o derrotei! Esse era o objetivo da Academia ao criar os Academy Awards, ou os Prêmios da Academia, em 1929. Pois é, esse é o nome oficial da premiação, mas ela é muito mais conhecida pelo apelido Oscar, que se tornou tão popular que acabou sendo oficializado. Os fregueses adoram, muito bom para os negócios. Hoje a cerimônia do Oscar é considerada a maior e mais famosa premiação do cinema internacional, acompanhada ao vivo por mais de 13 milhões de pessoas ao redor do mundo. Estão todos aqui? O que? Você queria mais? É verdade que é um público menor do que já foi no passado, mas ainda assim muito significante. Então, este senhor de quase 100 anos merece respeito sim. A gente não pode esquecer que o Oscar é a mais antiga premiação do mundo artístico, tendo inspirado a criação de outras tão importantes quanto, como o Emmy, para os melhores da televisão, o Tony, do teatro, e o Grammy, da música. Sou seu pai. Feita de bronze banhada a ouro 24 quilates, a estatueta do Oscar tem 33 centímetros de altura e pesa cerca de 4 quilos. Não é o caso da minha aqui não. Droga. O design do cobiçado troféu foi criado por Cedric Gibbons, ex-diretor de arte do estúdio MGM, em 1928. Olhando assim, a gente pode até se iludir que ele é apenas um cara que não é muito chegado a roupas, mas na verdade, o troféu retrata um cavaleiro segurando uma espada em cima de um rolo de filme. Olhando mais de perto, existem 5 raios diferentes saindo deste rolo de filme, representando as 5 categorias originais da academia: diretores, produtores, técnicos, roteiristas e atores. Eu entendi a referência. Desde a sua criação já foram entregues mais de 3.000 estatuetas, e se todas elas fossem enfileiradas uma ao lado da outra, fariam um cordão que se estenderia por 18 quarteirões. Em um reino tão distante. Tá, mas aí você deve estar se perguntando por que o prêmio da Academia passou a ser chamado de Oscar. A verdade é que ninguém sabe ao certo como isso começou, mas há algumas teorias e nenhuma delas daria um bom roteiro de filme não. Me surpreenda! A primeira hipótese é de que ele recebeu este nome porque Margaret Herrick, diretora executiva da Academia em 1930, vivia dizendo aos seus colegas que o cavaleiro da estatueta parecia com seu tio Oscar. Aí, queria ver uma foto do tio Oscar, viu? É. Certo. A segunda é de que a diva do cinema, Bette Davis, teria dito que o troféu lembrava muito o músico Harmon Oscar Nelson Jr., seu primeiro marido. E parece mesmo, viu? Só não sei se esse foi um elogio muito bom vindo da parte dela, não. Foi muita consideração sua, Eve. Há ainda uma terceira hipótese de que o primeiro a chamar o Academy Award de Oscar publicamente em um veículo de imprensa teria sido o colunista Sidney Skolsky, em 1934. Mas quem sabe, né? Fica aí então este eterno clima de mistério. E isso sim é bem a cara do cinema. A primeira cerimônia do Oscar aconteceu em 16 de maio de 1929 no Hotel Hollywood Roosevelt, em Los Angeles. O evento contou com a presença de somente 270 pessoas que pagaram ingresso, viu? $5 para assistirem à cerimônia que premiou as melhores produções de 1927 e 1998. Este encontro, que mais pareceu um jantar entre amigos, não durou mais do que 15 minutos. Nem tinha aquela famosa frase And the Oscar goes to... Na verdade, esta frase só foi oficializada em 1989, coisa bem recente mesmo, viu? Porque antes disso, os apresentadores diziam The winner is... Então, lá nos primórdios, em 1929, não tinha por que enrolar muito, já que eram poucas produções e os vencedores já haviam sido anunciados 3 meses antes para a imprensa. Ou seja, expectativa zero, justo o cinema que adora fazer um drama.
Os prêmios eram então escolhidos em votação entre os 26 membros da academia naquela época. E eles foram entregues pelo então presidente da instituição, Douglas Fairbanks, que também foi o apresentador da cerimônia. O primeiro ator a receber um Oscar foi Emil Jennings, por suas performances em The Last Command e The Way of All Flesh. Mas ele nem pôde comparecer pessoalmente na cerimônia porque ele tinha se mudado para a Europa pouco tempo antes. Então o troféu foi entregue a ele antes da festa oficial. Pois é, o Oscar começou humilde, zero glamour. A partir da segunda edição do Oscar, os resultados passaram a ser entregues pela academia aos jornais na mesma noite da cerimônia, para que pudessem ser publicados somente na manhã seguinte, e aí sim gerando uma expectativa no público. Este método foi utilizado até 1941, quando o jornal Los Angeles Times anunciou os vencedores antes da cerimônia começar, acabando com o suspense e com a graça. Ou coisa feia, a gente fura olho, hein? Dá pra acreditar? E agora? Seguimos. E desde então, os nomes dos vencedores são registrados em envelopes selados que só podem ser abertos ao vivo durante a cerimônia oficial. O Oscar cresceu bastante em tamanho e em importância nas décadas de 30 e 40, a era de ouro de Hollywood. Mas foi a partir de 1953 que ganhou o mundo, quando pela primeira vez teve sua cerimônia transmitida pela recém-criada televisão. Ainda era em preto e branco e somente para os Estados Unidos e Canadá. Em 1966, foi transmitida pela primeira vez em cores. E em 1969, passou a ser transmitida via satélite para outros países. Assim, a partir de 1970, a transmissão passou a ser feita ao vivo também para o Brasil. Atualmente, o Oscar é transmitido pela televisão para mais de 200 países, ainda ocupando destaque como um dos maiores eventos televisivos do mundo, podendo ser equiparado em dimensão e alcance somente à Copa do Mundo de Futebol da FIFA e aos Jogos Olímpicos. Pense em quantas canções vão cantar em sua honra. A primeira mulher a receber o Oscar de melhor atriz foi Janet Gaynor, por seus papéis em Seventh Heaven, Street Angel e Sunrise. Lembrando que a primeira edição da premiação, em 1929, avaliou 2 anos de produção. Por isso, a premiação por mais de um filme. A Janet ganhou esse primeiro Oscar por 3 trabalhos diferentes, então. Em 1960, a francesa Simone Signoret foi a primeira mulher de outro país a ganhar um Oscar de melhor atriz pelo filme Almas em Leilão. A atriz Meryl Streep, a diva, é a que acumula o maior número de indicações. São 21 no total. É coisa pra caramba, essa mulher é incrível. Entre elas, venceu 3. Em Kramer vs. Kramer, em 1979, como melhor atriz coadjuvante, e nos filmes A Escolha de Sofia, em 1982, e A Dama de Ferro, em 2011, como melhor atriz. Oh my God! Mas a maior ganhadora de todas é a atriz Katharine Hepburn, com 4 estatuetas. Em 1934, por Manhã de Glória, em 1968, por Adivinhe Quem Vem para Jantar, em 1969, por Leão de Inverno e em 1982, por Num Lago Dourado. Já Fran Walsh foi a única mulher a ganhar 3 estatuetas diferentes em uma mesma edição do Oscar. Isso é incrível também, hein? Em 2004, ela recebeu os prêmios de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor canção original por Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Não importa o que aconteça, fique comigo. Vou cuidar de você. Mas o grande destaque vai para a atriz Hattie McDaniel, primeira pessoa negra a ganhar um Oscar em 1940 pelo papel de Mammy em O Vento Levou. Foi corajosa tanto tempo, agora tem que continuar sendo forte. Um
um feito incrível e revolucionário por si só. Aquele deveria ter sido o momento de glória da atriz. No entanto, por racismo descarado e descabido, ela não pôde se sentar junto com seus colegas de elenco durante a cerimônia de premiação. A academia reconheceu realmente o talento de Hattie McDaniel com o Oscar, mas foi tão canalha que a colocou no fundo do teatro simplesmente por ser uma mulher preta. Um horror! E o discurso de agradecimento dela foi emocionante. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you. God bless you. Já o primeiro homem negro a vencer o Oscar foi o elegantérrimo Sidney Poitier em 1964 por sua atuação no filme Uma Voz nas Sombras. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Além de reconhecidamente talentoso, Poitier foi também o primeiro galã negro do cinema, um ícone. Muita gente deve se lembrar dele mais pelo papel do professor Mark em Ao Mestre com Carinho, de 1967, até pela música principal, né? Eu adoro esse filme, um clássico. Mas a gente tem que lembrar que, apesar do reconhecimento a grandes atores e atrizes negros, a academia ainda está longe de ser realmente inclusiva. Até 2012, 94% de seus membros eram brancos e 77% deles eram homens. Além disso, mais de 50% deles tinham idade superior a 60 anos. Ou seja, basicamente, até bem pouco tempo, era composta quase que totalmente pela restrita minoria social que está no topo da pirâmide. E isso explica muita coisa, dos preconceitos explícitos nas premiações à falta de diversidade nas produções. As coisas só começaram a mudar mesmo há bem pouco tempo, e aos poucos, viu? Hoje, ainda que esteja bem longe do ideal, a academia ao menos tenta sinalizar uma mudança de posicionamento público. Atualmente, 39% de seus integrantes são mulheres e 30% são negros. É bom? É. Mas ainda é muito pouco para que gere maior igualdade no mercado. Diga o que você quer. Eu quero o trono. E eu não estou falando por falar, os números refletem isso. A prova de que Hollywood ainda está muito longe de ser mais igualitária é que em quase 100 anos de história, somente 5 atores negros, incluindo homens e mulheres, já foram premiados com o Oscar de melhor ator ou atriz, que é uma das principais categorias. Se contarmos todas as categorias de 3.140 troféus já entregues pela academia, somente 49 foram para profissionais pretos. Ou seja, a injustiça está aí, exposta claramente em números. When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you're from, your dreams are valid. E por falar na necessidade de inclusão e diversidade na premiação do Oscar, a gente não pode deixar de lembrar um marco importante na cerimônia de 2022. Troy Kotsur foi o primeiro deficiente auditivo a ser premiado pela academia. Ele foi o vencedor da categoria de melhor ator coadjuvante pelo filme Coda, no Ritmo do Coração. E esse também foi um discurso de agradecimento muito emocionante e muito significativo, histórico. I just wanted to say that this is dedicated to the deaf community. This is our moment. Se por um lado há tantos profissionais sem oportunidades na indústria do cinema, outros são aclamados repetidamente. E com mérito, não dá para negar, né? Walt Disney é o maior vencedor da premiação, tendo sido indicado por 59 vezes e ficado com 26 estatuetas. Ele é um recordista do Oscar, tendo sido indicado ao prêmio por 22 anos consecutivos. Many thanks. E como se não bastassem esses números incríveis, Disney marcou seu nome na história do Oscar por ter sido pioneiro nas grandes produções de animação. A primeira na história a ser premiada com o Oscar foi Pinóquio, em 1940, na categoria Música Original, com a icônica canção When You Wish Upon a Star, que dispensa apresentações. É só ouvir os primeiros acordes que a gente já ativa o modo Lembrança de Infância, uma assinatura inconfundível dos estúdios Disney até hoje.
E o Brasil também já marcou presença na história do Oscar. 6 filmes nossos já foram indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O Pagador de Promessas, em 1963, O Beijo da Mulher-Aranha, em 1986, O Quatrilho, em 1996, O Que é Isso, Companheiro, em 1998, Central do Brasil, em 1999 e Cidade de Deus, em 2004. Lembrando que O Beijo da Mulher-Aranha e Cidade de Deus foram as produções brasileiras com mais indicações, foram 4 indicações cada. Legal, né? Legal. Maneiro. Em 2012, Carlinhos Brown e Sérgio Mendes concorreram à melhor canção original por Rio in Rio, da animação Rio. Em 2020, Democracia em Vertigem concorreu na categoria de melhor documentário. Mas o que ficou para a história mesmo foi a indicação de Fernanda Montenegro a melhor atriz em 1999 por sua atuação em Central do Brasil. Fernanda Montenegro in Central Station. A estatueta acabou ficando com Gwyneth Paltrow por sua atuação em Shakespeare Apaixonado. E vai entender. Aí acabou. Se é isso que você quer saber, acabou. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. Mas esta não foi a única injustiça da história do Oscar não, viu? Grandes gênios do cinema foram simplesmente ignorados pela premiação, apesar de sua inegável contribuição e relevância. Entre eles, Stanley Kubrick, Charles Chaplin e Alfred Hitchcock. Eu falei, viu? Gente grande. Apesar das inegáveis injustiças, há alguns mestres que foram recompensados pela academia por seus feitos. É o caso do genial John Williams. Sério, não tem nem o que falar a respeito dele. Autor de trilhas sonoras lendárias como a de Tubarão, Star Wars, Superman, Indiana Jones, ET, o Extraterrestre e Harry Potter, entre tantas outras. Com certeza são trilhas que marcaram várias gerações e mexem com as nossas emoções, não tem como negar. Não dá para ficar indiferente. Ele foi indicado nada menos do que 52 vezes. Bom, basta lembrar destas canções que eu listei aqui que a gente entende bem o porquê, né? E ser repetidamente premiado é para poucos mesmo, viu? Em 95 anos de Oscar, apenas 3 filmes venceram os 5 principais prêmios da cerimônia, que são filme, diretor, ator, atriz e roteiro. Aconteceu naquela noite, de 1934, Um Estranho no Ninho, de 1975 e Silêncio dos Inocentes, de 1991. Mais seleto ainda é o chamado Clube dos 11. Neste seleto grupo, formado por produções premiadas com 11 estatuetas, há apenas 3 filmes: Ben-Hur, de 1959, Titanic, de 1997 e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003. Lindos, épicos, lendários, para poucos. Mas nem tudo é glamour e glória na história do Oscar, e quando é para causar, o negócio é ladeira abaixo. Alguns micos, constrangimentos e protestos memoráveis já aconteceram ao vivo, sem chance de cortes. Em 1973, por seu papel como Vito Corleone em O Poderoso Chefão, Marlon Brando conquistou sua segunda estatueta na categoria de melhor ator. Ele já havia vencido em 1955 por Sindicato de Ladrões, outro clássico. No entanto, ele recusou o Oscar recebido. Olha como ele estava podendo, hein? Em seu lugar, a convite do próprio ator, subiu ao palco a atriz indígena Sachin Little Feather para fazer um protesto contra a forma como a indústria do cinema tratava os povos originários em suas produções. Um ato corajoso e inesperado que marcou a época. Mas que causou, né? He very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians by the film industry. Em 1974, um homem completamente nu surgiu inesperadamente no palco da premiação, enquanto o ultra elegante David Niven chamava a diva Elizabeth Taylor ao palco. Olha só que situação, hein?
Mas sem perder a pose nem por um segundo, Niven arrasou, cumpriu sua missão e ainda ironizou o desinibido invasor. Fascinating to think that probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings. Elizabeth Taylor, muito gente como a gente, não aguentou e caiu na gargalhada. E quem julga, né? It's a pretty hard act to follow. Mais tarde, a imprensa descobriu que o nome dele era Robert Opel, que por muito tempo passou a ganhar a vida sendo pago para invadir festas de ricos e famosos apenas por diversão. A invasão do palco do Oscar foi tão inusitada que muita gente chegou a achar que a cena foi armada para alavancar a audiência e render engajamento na mídia. Será? Vai saber, né? Bom, isso é só uma hipótese, né? Em 2017, a cerimônia foi encerrada com um mico épico, mas esse é épico mesmo. Um constrangimento daqueles que a gente nem sabe se ri ou se chora. Os veteranos Warren Beatty e Faye Dunaway deveriam anunciar a principal categoria da noite, a de melhor filme. Abriram o envelope e anunciaram La La Land como vencedor. For Best Picture. La La Land. A equipe da produção comemorou, subiu ao palco, agradeceu, chorou, todo mundo aplaudiu. Thank you all to the Academy. Mas o envelope com o nome do vencedor havia sido acidentalmente trocado. Na verdade, o vencedor era Moonlight. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong. Moonlight, Best Picture. Risos sem graça, chamaram os verdadeiros vencedores ao palco, todo mundo se abraçou constrangido. Tudo certo, sobe a música, boa noite, fim. Mas a gente viu, e o mico é eterno. Warren, what did you do? I opened the envelope and it said, Emma Stone, La La Land. I wasn't trying to be funny. Well, you were funny. Thank you very much. Thank you very much. Em 2022, a cerimônia do Oscar foi marcada por uma grande polêmica envolvendo 3 grandes estrelas. E essa foi triste. O anfitrião da noite, o comediante Chris Rock, fez uma piada, se é que se pode chamar aquilo de piada, sobre a aparência da atriz Jada Pinkett Smith. Ele tentou fazer graça com o fato dela estar com a cabeça raspada, só que ela sofre de alopécia e o comentário sem noção a deixou constrangida. O marido dela, o ator Will Smith, não gostou nada da fala de Rock, subiu ao palco e o surpreendeu com um tapa. Foi uma cena tão inesperada que muita gente, mas muita gente mesmo, ficou sem entender se aquilo era de verdade ou uma cena ensaiada para causar como parte do show. Não foi só o público vendo de casa não, o próprio pessoal no teatro ficou sem entender nada. Oh, wow! Wow! Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? That was a greatest night in the history of television. Tristemente, era de verdade. E isso acabou tirando o brilho da vitória de Will Smith na categoria de melhor ator por seu papel em King Richard, criando campeãs. E é uma pena pelo trabalho incrível que ele fez. Thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Muito triste mesmo, porque eu adoro Will Smith. Infelizmente, ele acabou sendo banido da academia por 10 anos e não poderá participar da cerimônia deste ano. Love will make you do crazy things. Hope the Academy invites me back. Não acho que violência seja algo justificável não, mas dá para entender a motivação de Smith. Tudo bem que há regras e consequências, mas tem muita estrela do cinema aprontando coisa bem pior por aí e a academia se faz de besta. Um peso e 2 medidas, né? Enfim, o que você acha disso? É polêmico. To do what we do, you gotta be able to take abuse, you gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have
people disrespecting you. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. A cerimônia havia sido adaptada e bem reduzida nos últimos anos devido à pandemia de Covid-19. E essa não foi a primeira vez que o Oscar precisou ser adaptado ou adiado diante de algum acontecimento de grande impacto social. Isso já havia ocorrido outras 3 vezes. Em 1938, devido a uma grande inundação em Los Angeles, em 1968, após a morte de Martin Luther King, e em 1981, devido ao atentado sofrido pelo então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Mas agora já está tudo pronto para a cerimônia do Academy Award, com tudo que tem direito. Com celebridades desfilando seus looks carésimos e às vezes cafonérrimos, ao longo dos 152 metros de comprimento do tradicional tapete vermelho. Fotos, entrevistas, interação e pós-festa. Pacote completo. Eu fiz uma história. E para quem vão as suas apostas? Para uma pessoa ruim de previsão como eu, tá muito complicado. E para hoje é o que tem. Adorei. Muito tocante. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você, assim como eu, é fã de cinema e se você gosta do Oscar e acompanha a repercussão da premiação. Agora me conta, você já assistiu os filmes indicados para este ano? Quais gostou? E me conta aí que eu quero saber tudo. Agora, aproveita, curte este vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com aqueles seus amigos que também adoram o cineminha. Não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!